Vamos lá. Aula de quarta-feira. Quarta-feira, 7 de maio de 2025. Aula de Direito Civil 1. Pessoa jurídica. Direito da personalidade. Paramos no pessoa política. Comigo aqui. Eu sei que a atenção está grande hoje, 9h30 nós temos um evento, né? Mas nós vamos seguir na pizza. Que evento? Atenção já hoje. Velho. É verdade, hein? Então você vai liberar a gente, né? Com certeza, Ai. 9h57 você vai liberar. Mas vamos lá. A gente estava falando na aula passada de pessoas jurídicas, né? A gente parou aqui na classificação, vamos entrar no Código Civil para falar sobre pessoas jurídicas. Né? A gente já sabe que temos dois tipos de pessoa, no direito à pessoa física e a pessoa jurídica, a pessoa natural, a pessoa humana e a pessoa jurídica. E essas pessoas são capazes, né, de assumir direitos e obrigações dentro do arcabouço jurídico brasileiro, certo? Então, quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente está falando de alguém a quem eu posso atribuir deveres e direitos, certo? Bom, e o Código Civil vai falar o seguinte para a gente, ó. As pessoas jurídicas são direito público, interno ou externo, e direito privado. Então, nós temos duas grandes classificações. Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Quando a gente fala de pessoa jurídica de direito público, nós estamos falando do direito administrativo. São pessoas jurídicas que estão sob o regime público, né? Pessoas sobre as quais o Código Civil ele vai valer supletivamente. E essas pessoas jurídicas de direito público, elas têm prerrogativas, por exemplo. Né? Elas têm prerrogativas. Quando eu vou contratar com a União, por exemplo, quando eu vou contratar com a União, eu tenho que passar, via de regra, por um processo licitatório. Certo? Esse processo licitatório já é uma prerrogativa. Na verdade, está muito mais como algo restritivo do que uma prerrogativa em si. Mas já é uma condição para que as pessoas jurídicas de direito público contratem. Se eu quero comprar um carro, eu posso escolher, eu, Rodrigo, quero comprar um carro. Eu vou escolher a marca que eu quiser, a cor que eu quiser, o valor que eu quiser, o carro que eu quiser, certo? Errado. É o que a minha esposa quiser. Certo? É ela que vai mandar. Mas o dinheiro é nosso. A gente gasta da forma que quiser. O dinheiro é nosso. Agora, eu, Rodrigo, estou na Câmara dos Deputados e trabalho no núcleo licitatório das câmaras, da Câmara, no núcleo jurídico, e dá os pareceres nas licitações antes da aprovação da autorização, por exemplo, pelo diretor-geral. Lá na Câmara, a gente pode comprar o que quiser. Eu quero um carro lá para a Câmara, mas eu quero, sei lá, quero um Porsche Cayenne, fazer uma frota de Porsche Cayenne. Eu posso fazer isso? Não. Por quê? Porque o dinheiro não é meu. O dinheiro não é de quem está trabalhando no processo. O dinheiro ele é público. E uma das regras para eu gastar esse dinheiro público em compra
é respeitar o processo licitatório previsto na Lei 14.73. Substituiu a Lei 8.666, que era a Lei de Licitações, e agora a Lei de Licitações é a 14.73 de 2021. Bom, beleza. Eu tenho um processo licitatório, então. Esse processo licitatório ele começa com uma necessidade, passa por estudo técnico preliminar, passa por um termo de referência, há a minuta do edital, a minuta do contrato, há a autorização do dirigente do órgão para que a licitação ocorra, vai ter um pregão, a melhor proposta, que nem sempre é a de menor valor, porque tem que ser a mais vantajosa, nem sempre que é de menor valor é mais vantajoso. Mas a proposta mais vantajosa ganha. O gestor público vai homologar a licitação e vai adjudicar o objeto. Beleza. E a empresa que ganhou vai assinar um contrato com a administração pública. Certo? Então, esse contrato, ele tem todo o regime de cláusulas dele está prevista na 1473. Inclusive, cláusulas exorbitantes. Eu vou fazer um contrato com o Clay. O Clay vai me vender um carro. Eu acordo com o Clay, eu vou te pagar metade do valor do veículo agora, e o restante dos valores eu vou pagar, a outra metade do veículo eu vou pagar em 10 vezes. Todo mês eu vou te pagar. Aí o Clay fala assim, não, ok. Mas nós vamos fazer um contrato aqui, e se você deixar de pagar qualquer parcela, se você passar do prazo de qualquer parcela, você é obrigado a me devolver o veículo e eu não vou te devolver os valores já pagos. Eu acho que eu vou pagar tudo dentro do prazo. Concordo com as condições do Clay. Eu não vou furar. Tá? Não tem problema, não vai acontecer isso que ele está prevendo no contrato. E eu assino esse contrato com o Clay. Entendeu? E aí chega ali na penúltima parcela, ou seja, já paguei mais de 90% do veículo. Fazer os cálculos, né? Se dá 90%. 10 vezes. 95% do veículo. Paguei 95% do veículo. Atraso a última, porque perdi o emprego, aconteceu alguma situação que eu não pude pagar. O Clay vai lá e fala, devolve o veículo. Aí eu falo, poxa, Clay, dá uma folga aí, velho. Deu um problema aqui, não está trazendo nenhuma. Não, acordo é acordo. Devolve o veículo. Eu vou devolver o veículo? Só se eu for besta. Só se eu for besta. Ah, mas você assinou. Assinei, mas é uma cláusula exorbitante. Assinou porque É uma quis. cláusula dacroniana. É uma cláusula que, ainda que eu tenha consentido por ela, ela dá uma vantagem no contrato particular, no regime do direito privado, porque nós somos particulares, que o Clay não pode. Então, se eu levar isso à justiça, pode dizer, não, o débito existe, nós vamos ver como é que o Rodrigo vai pagar, mas ele não vai devolver o veículo. Não pode haver enriquecimento ilícito, por exemplo. Certo? Isso porque o contrato está sob o regime do direito privado, sob a proteção do Código Civil. Agora, a administração pública, por exemplo, ela precisa... vamos pegar o UNB, que é uma autarquia fundacional. É um órgão da administração indireta, que está sob o regime jurídico do direito público. A UNB quer comprar 10 mil livros. 10 mil livros, certo? Beleza? A UNB quer comprar 10 mil livros. Beleza. Quando eu compro... Você vai me filmar dançando aqui.
Quando eu compro 10 mil livros, eu não compro um livro, eu compro 10 mil. Uma coisa é eu ir na livraria. Não existe mais essa coisa, não? Existe. Adoro. Sentir o cheiro, para pegar. Se eu vou lá e compro um livro, o livro custa 50 reais, sei lá, 100 reais. Eu estou comprando um livro. Se eu vou comprar 10 mil livros, Vai baixar o preço, né? Em grande volume. abaixa pela metade, por exemplo. Por que, Cleio? Por que é mais vantajoso? Eu vou comprar 100 livros. É mais vantajoso ganhar 10 reais de lucro em cada um dos 100 livros? Ou aí vai dar 10 vezes 100, vai dar 1.000. Ou R$ 1 de lucro em 10 mil livros. Perceba, eu diminuí minha margem para 10 vezes. Mas é mais vantajoso eu vencer a estação e ter o lucro de R$ 1 e vender 10 mil do que eu vender 100 e ter o lucro de 10 reais em cada um. Porque a quantidade é grande. Aí se chama economia de escala. O poder público vai se aproveitar porque compra em grande quantidade. Beleza. Só que, por exemplo, há uma norma na 1433 que vai dizer o seguinte: a administração pública pode unilateralmente, sem a anuência da parte, reduzir esse quantitativo em 25%. Ou seja, eu ia vender 10 mil e eu botei o preço porque eu achei que eu ia vender 10 mil e agora eu vou vender 7.500. A administração pública diz que não precisa mais. Pior. Eu posso ter um contrato, ganhei uma licitação, fechei um contrato com a administração pública e por interesse público, devidamente justificado, motivado, porque todo ato administrativo tem que ser motivado e tem que apresentar a motivação. Por interesse público, eu cancelo, eu extingo o contrato. Percebe? Eu tenho cláusulas nesse contrato administrativo, porque ele está sob o regime do direito público, e essa é uma das diferenças do regime do direito público para o direito privado, que são maléficas para quem contrata comigo. Tem várias cláusulas. E aí, vocês, principalmente quem está começando agora, vocês têm que ter um olhar crítico sobre o mundo. Um olhar crítico do direito. E vocês vão ouvir muita bobagem. Às vezes tem fraude de fato. Mas nem sempre é fraude. Certo? Nem sempre é fraude. Porque é mais caro contratar. A administração pública paga mais caro do que o privado. Porque o cara que contrata a administração pública, ele tem mais risco. E eu vou botar o valor desse risco na minha proposta. Porque a cláusula exorbitantes do contrato está sob o regime de direito público. Entendemos isso? Regime de direito público, regime de direito privado. O que interessa para a gente aqui, hoje eu tenho essa aula de direito administrativo, quase a mesma aula. E eu estava falando de licitação lá. Só que aí eu estava falando lá de regime de direito público. O que interessa para mim naquela aula de manhã é a 1433. O Código Civil é supletivo. Para vocês aqui do direito privado, então nessa aula de direito privado, o que interessa é o Código Civil, não interessa a 1433. Mas o Código Civil vai trazer essa classificação. Só para adentrar mais um pouco aí. Eu tenho uma empresa e eu quero contratar uma pessoa para a minha empresa. Eu contrato quem eu quiser. Tá? Agora, eu estou na administração pública. E eu quero contratar servidores. Você vai ter que ter um processo de concurso para contratar esses servidores. Eu não posso contratar quem eu quiser. Aliás, eu não posso nem demitir quem eu quiser. Porque ali eu tenho um regime de direito público.
Entendemos isso? Separe o regime de direito público, vocês vão ver lá em direito administrativo, do regime do direito privado. Ok? Quando a gente fala de direito público, a gente tem direito público interno ou externo. E aí, a primeira classificação, de fato, que o Código Civil vai trazer, são as pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, Distrito Federal, municípios, territórios se tivesse. Mais as autarquias e qualquer entidade que tenha caráter público criado por lei. Né? Nós vamos ter sociedade de economia mista, nós vamos ter... É uma associação e é privada. Regime jurídico privado. As empresas públicas, né? As sociedades de economia mista e as empresas... Caixa econômica se encaixa? Caixa econômica é uma empresa pública. Né? É uma empresa pública. Ela é regime jurídico público. Eu encaixo. Encaixa. É uma estatal. O sistema S são paraestatais. Ele é o regime de direito privado. Então, é direito público. Paraestatal? Paraestatal. Beleza. Olha só. Esse assunto, ele é um assunto mais do direito administrativo, como eu falei. Mas só para a gente dar uma ideia, M é a representante da turma? M. Não, ela é Quem é a representante da turma? as duas. Então já pega esse prova aqui e distribui no intervalo. A filha da Andréia e eu. E aí, gente? Bom. Beleza. Olha a situação, vem comigo. Meu filho é pequeno e ele está numa creche do município. Porque quando ele é pequeno, ele deixava ele numa creche do município. Uma creche do município. Essa creche do município, ela é ligada à Secretaria Municipal. Ou seja, ela está na administração direta. E não na administração indireta. Então, a creche, ela está vinculada à Secretaria Municipal. Ela não é uma autarquia. Ela está vinculada à Secretaria, está vinculada à Prefeitura. E aí acontece um acidente lá, meu filho se machuca, e eu vou entrar com uma ação de danos morais e materiais contra quem? Contra a creche? Não, porque a creche não tem personalidade jurídica. Eu vou entrar contra o município, porque o município tem personalidade jurídica. Né? A creche pode ter CNPJ? Pode. Mas o CNPJ aqui não dá personalidade jurídica para a creche. A personalidade jurídica é do município. A pessoa jurídica de direito público são as pessoas de direito público: União, Estado, municípios, Distrito Federal e territórios se tiver. Professor, mas assim, quando tira o CNPJ, não já é para dar uma personalidade jurídica? Sim, mas essas, a administração direta, quem tem personalidade jurídica, são esses que eu falei. Porque ela são os entes federativos. Os outros, por exemplo, a Câmara tem CNPJ? A Câmara tem CNPJ, mas a Câmara não tem personalidade jurídica. A Câmara, se eu vou entrar com uma ação contra a Câmara, eu vou entrar contra a União, não contra a Câmara. Mas por que ela tem CNPJ? Para questões fiscais. Para questões fiscais. Não tem personalidade jurídica. Aí eu vou chegar lá. Legal, vou chegar lá. Beleza, então entendemos. Meu filho teve um acidente na creche, certo? A creche, ela faz parte da desconcentração da prefeitura. Né? Eu tenho órgãos ali dentro, que não tem personalidade jurídica. Beleza. Aí meu filho cresce, e agora ele está na UNB. Certo? Está na UNB. A UNB é uma autarquia fundacional. Né? Faz parte da administração Federal. indireta. Direto. Indireta.
Então, as universidades federais, via de regra, elas fazem parte da administração indireta. Ou seja, elas são fiscalizadas pelo Ministério da Educação, mas não têm vínculo e não são subordinadas ao Ministério da Educação. Elas têm personalidade jurídica própria. As autarquias têm CNPJ, e aí o que acontece? Se meu filho sofre um acidente na UNB, e eu vou processar a UNB, eu vou processar a União? Não, eu vou processar a UNB, porque ela tem personalidade jurídica própria. Entendemos isso? A autarquia, de modo geral, então, tem personalidade. Toda autarquia tem. Toda autarquia, empresa com caráter econômico, empresa pública, sociedade de economia mista, que é o Banco do Brasil, por exemplo. Eles fazem parte da administração indireta e são entidades. As entidades têm personalidade jurídica própria. São indiretas, né, no negócio. A administração direta. Mas esse é assunto lá para o direito administrativo, certo? Só quero que vocês tenham uma ideia dessa personalidade jurídica. Beleza. Tá. Aí tem um detalhe que eu omiti nesse momento. Está aqui no parágrafo 1. Salvo disposição em contrário, as pessoas de direito público tenha dado estrutura de direito privado, réis no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas da situação. Eu posso ter um órgão da administração direta, mas que ele atue no mercado, por exemplo. Né? Correios? O Correio é monopólio, né? Os próprios bancos, né? Os próprios bancos. Os bancos estão. Os bancos. As regras do Banco do Brasil, por exemplo, BRB, as regras do BRB ficam ali no meio termo entre o direito público e o direito privado. Por quê? Para contratar pessoas, eu tenho que fazer concurso. Regime jurídico de direito público. Agora, o BRB quer botar o nome lá na camisa do Flamengo. Pode. Então, botou. Botou. Foi muito criticado. Né? Mas ele pode fazer isso? Pode. Porque ele está no mercado, ele está disputando com outros bancos. Ele pode ter alguma vantagem? Não, não pode, porque ele está disputando com o mercado. Certo? Eu não posso ter o Itaú em desvantagem ao BRB, por exemplo, porque eu trouxe regras do direito público em situações quando o banco está disputando o mercado. Então, as regras com os clientes, né, são regras do direito privado. Então, você vai ter a regência tanto do direito público quanto do direito privado. Mas vai ser por licitação, mas você tem legislação própria, que é a legislação das estatais. A legislação não segue a 1433, vai ter licitação própria, certo? A questão, mas aí, eu vou falar alguma coisa para eu deixar em cima do muro, mas vocês vão entender isso mais aprofundado falando do direito administrativo. Mas, por exemplo, a gente vai falar de bens aqui, bens públicos e bens privados. Né? Os bens públicos, para eu me desfazer de um computador da Câmara, por exemplo, eu tenho que desafetar esse bem. Eu só posso vender, doar um bem, se eu desafetar. Ele tem que deixar de ser bem público. Bem público não pode ser alienado. Só que os do banco, a doutrina entende, e a jurisprudência também, que aqueles que servem a atividade fim, né? A atividade fim, eles são bem públicos. O que não é da atividade fim vai ser bem privado. Mas aí é uma viagem lá você vai vir mais para frente. Mas, de qualquer forma, eu falei que vocês não iam usar o Código Civil na administração, no regime de direito. Eu falei para vocês que nós íamos trabalhar aqui no Código Civil as pessoas de direito privado apenas. Mas você pode ter algumas regras por conta da atuação de estatais no mercado, né? Algumas regras que vão valer para essas, algumas regras do Código Civil que vão valer para as pessoas jurídicas de direito público.
Não pode ser. Os estatais são de direito público. Direito público. Acho que atua tanto na atividade econômica como nessa serviço público. Aqui, ó, pessoa jurídica externa. Aqui vocês vão ver lá em direito internacional, privado, pessoa jurídica externa, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, certo? Então, lá na frente, vocês vão ver disciplinas de direito internacional e essas pessoas, né, esses órgãos regidos pelo direito internacional público são pessoas jurídicas de direito público, mas externas, não pertencem ao Estado brasileiro. Tá? Nós representamos os países, né? ONU, OMS, são pessoas, são entidades que têm personalidade jurídica, mas pertencem ao direito público externo, não interno. Certo? Agora, o que interessa para a gente é isso aqui. São pessoas jurídicas do direito privado. Aí apaiam associações, sociedades, tá? As empresas, fundações. Eu tenho fundações de direito público e direito privado. Mas aqui, se não foi criada por lei, é direito privado. Organizações religiosas. As organizações religiosas têm personalidade jurídica, claro. Certo? E os partidos políticos também. Até mandei a Daniela no grupo, falar, eu registro no meu. Tá? Assim, eu mandei para você lá. Eu mandei um negócio do TSE, o link, falando que eles têm que ter registro no TSE. Não, pode ser colocado lá, mas isso é feito pelo TSE. Talvez eles tenham só depositar lá, mas isso é feito no TSE. Aí eu botei lá para pegar ele sair da TSE. Beleza. E os partidos políticos, então, eles têm personalidade jurídica. Mas o registro deles, por exemplo, é feito no TSE. Né? A gente falou, por exemplo, das sociedades de advogados, que o registro é feito na OAB. Né? O registro é feito na OAB. Então, as pessoas jurídicas de direito privado, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos. O professor tem que decorar isso para a prova? Óbvio que não. Só decora que vai passar. Beleza. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer aqui para desencargo de vocês. Eu botei alguns trechos de lei, mas eu quero que vocês entendam onde é que ele vai dar isso mais para frente. Né? Mas, olha só. Quando a gente fala de autarquia, a gente está falando de uma pessoa jurídica de direito público que é criada por lei, previsto lá na Constituição Federal. Ela é criada por lei. Exemplos de autarquia. As universidades federais. Mais exemplo da autarquia em regime especial. As agências reguladoras. A Anatel, a ANEEL, ANA, Anvisa, são todas autarquias. O Banco Central é uma autarquia. Né? Via de regra, faz parte da administração indireta. Não é empresa, não é estatal, é autarquia. Eu posso ter fundações também, tal. Mas, via de regra, nós vamos ter autarquias. Certo? Então, autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei que fazem parte do processo de descentralização administrativa. Por que eu crio autarquias? Ou por que eu crio estatais? Ou por que eu crio fundações?
administração pública, via de regra, ela não é boa gestora. A administração pública, via de regra, não é boa gestora. A administração pública não foi criada com uma finalidade, né, específica. Como assim? A União foi criada para prestar educação? A União? Não. Ela tem várias atribuições. Uma das atribuições é prestar educação, né? Dar acesso à educação ao povo brasileiro. Mas ela não foi criada para isso. A União, ela não foi criada especificamente. Aí eu tenho duas formas de resolver isso. Primeiro, eu desconcentro decisões, e aí eu crio dentro da própria estrutura da administração direta, da própria estrutura da União, eu crio lá um órgão, ministério. Eu tenho o Ministério da Educação, eu crio lá, aí eu não sei como é que é a estrutura do... Vou mudar para aquilo que eu sei. A União, ela não foi criada para dar segurança. Ela tem a atribuição nacional de dar segurança. Mas ela não foi criada para isso. Ela foi criada para várias coisas. Por exemplo, eu quero ser ela não é especialista nisso. Aí eu faço a desconcentração. Primeiro, para eu poder criar um órgão especialista. Então, eu tenho a União, eu tenho o Ministério de Justiça e Segurança Pública, embaixo do Ministério de Justiça e Segurança Pública, eu tenho a Polícia Federal, a Direção-Geral da Polícia Federal, a Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Embaixo da Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal, perceba, eu estou especializando. Da Polícia Rodoviária Federal, eu tenho a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, a Estado, né? Vai ter uma superintendência. As superintendências têm delegacias espalhadas pelo Estado. As delegacias têm postos, percebem? Eu estou desconcentrando o poder. Por que é desconcentração? É dentro do próprio sistema da União. Eu tenho órgãos, não tenho personalidade jurídica. Certo? Beleza. Agora, eu posso fazer isso descentralizando. Aí eu crio entidades fora dessa hierarquia da administração pública. Porque eu tenho uma hierarquia. O policial lá embaixo, quem acha que ele manda, não, ele recebe ordem por cima. Né? E vai cada vez subindo na hierarquia, vem a ordem. Acaba, eu participei de algumas situações de via bloqueada por manifestantes, e aí, às vezes, vinha a ordem, tira todo mundo de cima, e às vezes deixa todo mundo em cima. Não era eu que decidi, óbvio, né? Era eu que decidi se libera ou se não libera, até porque eu tenho um conflito de direitos fundamentais. Direito de manifestação, direito fundamental, e direito de ir e vir. Eu vou decidir, deixa alguém decidir, eu só cumpro a ordem. Enfim. Mas há uma hierarquia. Quando eu descentralizo, eu saio dessa hierarquia. Certo? Agora, vamos falar de um órgão, de uma autarquia que está na moda. INSS. Né? O INSS. O INSS ele é descentralizado. Ele é uma autarquia. Certo? Ele é uma autarquia. Especialista. Né? Ele é fiscalizado, ou deveria ser, né? Pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. Ele é fiscalizado. Mas ele é independente. Certo? Ele é independente. Ele não tem vínculo. Né? Há uma fiscalização, mas não há vínculo. E ali ele é uma entidade que foi criada com uma finalidade específica. É uma autarquia. Certo? Ele foi criado só para aquilo. E aí eu tenho uma estrutura interna que está afastada da administração direta. Então, as autarquias são essas estruturas fora da administração direta, criadas por lei para cumprir alguma determinação da Constituição que seja trabalho do Estado. Tudo bem? Beleza. Aqui alguns exemplos: Banco Central, cidades públicas, agência reguladora. Todos que eu falei para ali.
Isso. Volta. Isso. Beleza. Quando a gente fala de fundação, independente se é pública ou privada, a gente já falou aqui, né? Eu falei ano passado. Quando eu falo de fundação, eu falo de patrimônio. Eu falei para vocês, não é possível hoje ainda, mas a gente está esperando as atualizações do Código Civil, talvez seja possível. Não é possível deixar um testamento para um bichinho meu. Eu tenho medo de morrer e ninguém cuidar dos bichinhos lá não tem. Sei lá. E aí eu quero deixar em testamento uma parte da minha herança para os bichinhos. Eu posso? Não posso. Não existe essa possibilidade, porque os bichinhos não são sujeitos de direito. Eles são objetos de direito. Eles não conseguem, eles não têm personalidade para direito e obrigações. Eu postei um negócio lá no grupo também, sobre a cachorrinha que ganhou danos morais. Mas isso como é que diz? Não é regra, né? Exceção aí do processo. Beleza. Aí o que eu faço, então? Bom, se eu não posso deixar herança, eu vou deixar no meu testamento a criação de uma fundação. Quando eu morrer, eu quero que parte do meu patrimônio vire uma fundação. E a finalidade dessa fundação é cuidar dos meus bichinhos. Olha que legal. Olha que legal. A finalidade da fundação é cuidar dos meus bichinhos. Né? Então, a fundação tem a ver com patrimônio. Por exemplo, Ayrton Senna, ninguém sabia as obras que ele fazia até ele morrer. Né? Nem sabia daquela versão dele, como se diz, ele estava filantroponia, produtiva. Ele fazia sem alardes, vamos dizer. Não diferente de hoje, né? Diferente de hoje. Ele fazia sem alarde. E quando ele morreu, ele já fazia filantropia. Quando ele morreu, ele deixou parte do patrimônio dele para uma fundação. Que é a Fundação Ayrton Senna. Ayrton Senna. Tá, não. Não, quer privado, tá? A Fundação Ayrton Senna, por exemplo. A Xuxa, por exemplo, ela tem uma fundação em vida ainda. Ela já criou a fundação dela em vida. A gente tem a Fundação Roberto Marinho. Né? São entidades que possuem um patrimônio e uma finalidade. Eu tenho aqui, pessoal, eu gostava de exatas quando eu era dedicado à área de exatas, porque 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do universo. Aqui, se vocês pegarem, por exemplo, é igual ao INB. Aí eu falo autarquia fundacional, mas em algum lugar você diz que é uma fundação, algum lugar dizer que é uma autarquia, aí eu aceitei que é uma autarquia fundacional. A mesma coisa é o FUNAI. Se fala de fundação, mas ela foi criada por lei, por exemplo. E as fundações, pela Constituição, elas não são criadas por lei. Elas são autorizadas por lei. Qual a diferença? Questão de prova. Quando eu crio uma autarquia, criou, acabou, está criada. A autarquia é criada por lei, está criada, está ali a autarquia. Quando eu autorizo uma fundação, eu crio a lei autorizando, só que para a fundação existir, ela tem que fazer um registro. A gente não falou do nascimento da pessoa jurídica? Tem que registrar no órgão competente? A fundação, ela é autorizada, mas ela vai ter que fazer esse registro. E mais ainda. As fundações, pela Constituição Federal, elas dependem de uma lei complementar. Uma lei complementar não para ser autorizada e nem criada, mas uma lei complementar que vai dizer qual área aquela fundação pode, em qual área aquela fundação pode atuar. Então, por exemplo, eu vou ter uma lei complementar que vai ter um menu de atuação dessa lei existe. Não me pergunte o número, não está ligado. Mas já existe. Eu vou ter um menu de atuações das fundações, as finalidades que ela pode ter. Então, quando eu autorizo uma fundação, eu faço uma referência à lei para dizer, olha, a fundação tem essa finalidade, está previsto na lei. Então, as fundações são autorizadas por lei, mas dependem de uma lei complementar com as áreas de atuação, certo?
Essas associações públicas, né, elas existem na forma de consórcio público. Aqui eu dei um exemplo, por exemplo. Né? Por exemplo, eu crio uma associação pública, por exemplo. Eu crio uma associação pública para o museu. Olha, o município vai ceder o espaço do museu, o Estado vai fazer a obra do museu e a União vai gerir o museu. Geralmente é o contrário, né? A União dá o espaço, a União dá o espaço, o Estado faz a obra e o município vai gerir o museu, certo? Isso é uma associação pública. Os entes públicos vão se juntar, né? Não há finalidade. As pessoas jurídicas, elas não têm finalidade de lucro. As pessoas jurídicas não têm finalidade de lucro. Certo? Mas e o banco? Tem que ter. Não, ele não tem finalidade de lucro. A existência de bancos públicos é para atuar no mercado, impedindo que só bancos privados atuem. E fomentar também, fomentar obras, enfim. A finalidade é o interesse público. Agora, o lucro ele é consequência. Só que esse lucro, ele não vai... É claro, né? Se a gente fala de uma sociedade de economia mista, nós temos acionistas. A Petrobras, por exemplo. O próprio Banco do Brasil. Então, há o lucro ali, né? Que é repartido. Mas a finalidade não é essa. O lucro é uma consequência. Diferente do direito privado, que vai ter como finalidade lucro. Então, eu estou dizendo isso? Porque a finalidade das associações, mesmo as associações privadas, também não podem ter finalidade de lucro. A PAI não tem finalidade de lucro. Né? Você tem que pagar as pessoas envolvidas, né? O que trabalha na PAI, mas o que é lucro é revertido em prol da finalidade da própria PAI. Né? Enfim. Aqui, ó. Enfim, eu devo tirar esse debate, mas foi bom que ele lembrou uma coisa. Essa identidade de classe, a identidade de classe. Então, por exemplo, o Conselho Federal de Farmácia, ele é uma pessoa jurídica de direito Privado. privado. É uma pessoa jurídica de direito privado. E por muito tempo foi uma festa. Porque essas entidades, elas têm atribuições de arrecadar valores dos seus associados. Elas podem recolher taxas para a fiscalidade. Então, elas recolhem taxas dos associados e de quem está sobre a fiscalização desses órgãos. Tudo bem? E aí, elas recolhiam a taxa, que é muito dinheiro, e elas contratavam o que elas queriam para trabalhar. Né? Os salários são altos. Né? Conselho Regional de Farmácia, 19 mil para ser o cargo aí de realização, tem status mais alto aí. Beleza. E aí, veio uma discussão doutrinária há muito tempo, que é o seguinte, olha, são pessoas de direito privado, só que elas têm poder de polícia. O que é o poder de polícia? Coação. O poder de polícia é a capacidade de você retirar do particular direitos por uma determinada situação, né? E cobrar obrigações desse particular. O entendimento é que o poder de polícia só pode ser dado ao poder público. A quem tem a regime público. Certo? E em torno desse entendimento é que hoje se obriga a esses conselhos fazerem concurso público. Para entrar hoje nesse conselho tem que ter um concurso público. E a fiscalização do Tribunal de Contas
das arrecadações desses conselhos. E a OAB? Por muito tempo, você falou o seguinte, a OAB é uma entidade sui generis, ou seja, peculiar. Ela se enquadra como órgão de fiscalização, mas as regras são diferentes, até porque nós estamos na Constituição e nós temos lei própria, dizendo que é o Estatuto da OAB. Hoje, nem isso mais. A OAB não se enquadra no meio da regra. Minha esposa é farmacêutica. Eu falo isso para ela, ela está brava. Né? Nós somos outro patamar. Então, a gente não se enquadra nesse conceito. Ah, se enquadra onde? Aí deixa a doutrina e a jurisprudência desse. Onde cara é isso? Alguns direitos, por exemplo, quando você exerce o poder de polícia, cobrar também obrigações. Então, por exemplo, eu tenho uma farmácia. E aí eu sou fiscalizado pelo Conselho Regional de Farmácia. E eu recebo uma multa. E eu tenho que ficar sob a fiscalização. Isso é poder de polícia. Certo? Os sindicatos são privados, né? Não é. Os sindicatos vão entrar lá no trabalhista, né? Eles não vão entrar eles não são entidade de classe. Então, são órgãos de fiscalização. E hoje, o sindicato, você não é obrigado a se filiar, escolher ou não. Mas eles são direitos privados. Lá, o direito privado. Certo? Mas eles não são esses órgãos de classe. Oi? Sindicatos? Não. Alguém ficou ali? Não. Opa. Aí as associações privadas, né? Aí a gente vai para o Código Civil, né? Porque se eu não até agora, eu não estava lendo esse texto da lei, porque eram leis esparsas, né? E agora a gente vai para o Código Civil. Agora sim, a gente entra nas pessoas jurídicas e privadas. Então, constitui-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Então, a associação é fim não econômico. É uma união de pessoas. A APA é isso, né? A APA é uma união de pessoas, né? Que tem uma finalidade específica. A associação de moradores, a associação de pais e alunos, né? A gente... não. Sim. A gente pode aqui, na sala... Então, eu acho que foi isso que eu passava, não é mentira. A gente pode aqui na sala criar uma associação de alunos de direito do IESB para lutar pelos nossos direitos frente à universidade, sei lá. Né? E uma associação uma união de pessoas com uma finalidade possível, né? Cuidar dos interesses da fala, sei lá. Né? É uma associação. Não tem fim lucrativo. Criados uma associação. Poderia ser uma associação. Mas ué. Só que... A pergunta é que seria possível você registrar um Grêmio registrado, ele vai ser registrado como associação. Mas, se ele chega a esse nível, né? O Grêmio tem interesse de... Claro, se a gente falar daqueles mais conhecidos, né? Eles vão ter um registro. Agora, é um Grêmio aqui dentro do Minério, você não vai ser com o Minério. Não sei se ele tem reconhecimento fora do Minério. Mas, então, seria possível, né? Sociedades, né? Então, aqui, ó, olha o que é que está escrito. Artigo 981 do Código Civil. 981 do Código Civil. Vocês vão ver isso lá em direito empresarial. Lá em direito empresarial. Então, ó, celebram um contrato de sociedades, pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica a partir entre os ciclos resultados. Vocês vão estudar isso lá para frente. Agora, eu tenho vários tipos de sociedade. Né? Tem a sociedade limitada. A gente vai abrir, eu e o Paulo, a gente abriu, o que a gente abriu? Uma hamburgueria, lembra? Que abriu uma hamburgueria. E já entra na onda de botar
canabidiol ali, a gente vai fazer sucesso. Vai mesmo. Lá, quando legalizar. É. Ele vai distribuir. Nada ilegal. Tudo a ver, né? Legal, a gente vai fazer o. Faz a larica e a fome, né? Já ajuda. A larica. Oi. Olha a oportunidade. Deixa abaixo, deixa abaixo. Ah, graças a Deus. Vamos fazer, vamos fazer. Nós vamos abrir uma hamburgueria. Nós vamos abrir uma sociedade anônima? Não. Nós vamos abrir uma sociedade limitada. É uma sociedade, mas é uma sociedade mais simples, limitada. Né? Agora, se a gente pensar em grandes conglomerados, Coca-Cola, IBM, Audi, Adidas, né? Apple, enfim, Tesla. Esses grandes conglomerados, eles são sociedades anônimas, até porque eles têm capital investido em bolsa, enfim. Mas são sociedades, mas outro tipo de sociedade. Isso você vai estudar lá para frente, porque eu tenho zero competência para falar de direito empresarial. Eu nem vou perguntar nada. Aqui que eu falei, né? Aí a gente vai falar de fundações dentro do Código Civil. Então, ó, para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, né? O que são os bens livres? Aqueles bens que não têm nenhum tipo de restrição. Inclusive no testamento. Tem metade, tem a meia ação e eu tenho a minha metade. Da minha metade da minha metade vão os herdeiros necessários. A outra metade eu faço o que quiser com ela. E aí eu posso, esses bens da outra metade, declinar para uma fundação. Então, especificando o fim, esse destino me garante, se quiser, a maneira de administrar. Então, tipo, vai então sendo a Fundação Roberto Marinho. Caso não tenha, que nem o caso do. Viu, Ele Hernandes? deixou para milhões, tanto é que a casa dele está abandonada. Exato. Aí fica para quem? Aí vai para o Estado. O Estado, Vai pro União. Estado. Você não fez nada, não fez testamento, nada, vai para o Estado. E se por um acaso chegar a aparecer um parente, ele pode recorrer, mesmo já acontecido essa transação? Isso é, por exemplo, vamos pensar um caso hipotético. Um primo, né? Vamos pensar um caso hipotético. Aparece, Sim. na verdade, esse negócio de aparecer não, sim, mas você vai atrás, né? O Estado vai se procurar alguém ali. Vamos ser sinceros. Eu sei. Eu confesso que eu não sei como é que funciona isso para o Estado. Né? Mas os parentes aparecem. Aparece. Do nada vai aparecer. Quando é dinheiro. Só faz dinheiro, o parente aparece. É. Ganhei o negócio aqui. Opa, mas foi o parente não vai ficar. Mas pode ocorrer isso? Tem o prazo, né, da sucessão ali, foi aberta a sucessão. Há o prazo para as pessoas requererem a participação no inventário. Se a pessoa não tinha ciência que era Não, parente, aí acabou, foi passado para a União, acabou. Certo? não levanta processo. Não, até onde eu sei lá. Aí eu sei que lá no direito social eles têm alguma exceção. Mas, vem de regra, acabou ali o processo, acabou. Mas, como já falei na liberal, eu não sou especialista, nem conheço a forma aprofundada do direito sucessório. Né? Não, sim. Então, nós temos uma decisão do STF da semana passada. Eu vi o Barroso defendendo a tese. Você tem essa questão da ação rescisória, né? E a possibilidade de você vamos lá. Eu não sei se foi isso que o professor falou de você. Mas quando eu tenho trânsito de julgado, uma sentença penal, uma sentença, trânsito de julgado, acabou. Não tem mais. A única forma de eu reverter essa sentença é apresentando novas provas. Então, por exemplo, no processo civil, eu tenho ação rescisória. Surgiram novas provas que não estavam no processo. Há essa possibilidade. No direito penal, eu tenho a revisão criminal. Surgiram novas provas, eu tenho a possibilidade. Só que houve uma decisão recentíssima da STF, dizendo que as ações de controle de constitucionalidade podem servir para transformar a coisa julgada. Eu consigo reverter a coisa julgada por ações de controle de constitucionalidade. O que é Aí isso? tem que esperar como é que isso vai acontecer. Controle de o quê? Controle de constitucionalidade. Constitucionalidade. Professor, Significa o quê? fala
A Caixa Econômica está fazendo muito isso. Tipo a Minha Casa Minha Vida, Águas Lindas, Valparaíso, comprou. A pessoa tem uns documentos que tem que assinar, chegou a falecer, não tem condições de pagar e fica vendendo como se fosse leilão de imóveis. Esses leilões de imóveis, vamos supor que um parente meu morreu, não tinha ciência desse imóvel, nem nada. Eu posso recorrer para que não vá para leilão e eu continue pagando. Você consegue pegar antes do leilão, sim. Esse é o Depois do leilão, perfeito. Vixe, Aí é a gente perfeito. E quando a gente não tem ciência, não chegou nenhum e-mail, nenhuma forma, isso E fundamental. Fundamental. Você deveria tomar ciência militar. Você é obrigado todos os dias a ler todos os diários oficiais do dos Brasil. municípios, estados e da União. Tá certo. vou pagar aí. Vou fazer uma IA. É. Tá? Se você chegar antes, você consegue impedir o leilão. Mas se não chegar. Mas se for para leilão, a pessoa não pagou. Não adianta ninguém chegar lá depois também. A Foi para casa, leilão, né? Como a gente é advogado, tem que levantar a casa. A casa se cansa. Porque sim, né? Você tem que segurar. Mas, em tese, se está indo para leilão, a pessoa não pagou. você que quer comprar aquela briga, tipo, faleceu, agora eu quero tomar a frente, eu tenho condição de pagar. Então, aí tem que analisar o caso concreto. Não é uma situação de opção, né? Mas tem que analisar o caso concreto. Porque se o negócio foi feito entre a pessoa e a Caixa, não tem terceiro interessado ali. Ninguém está interessado. Não pode aparecer. Mas a pessoa morreu, não pagou. Aí, beleza, os herdeiros são interessados. Só que a Caixa não vai procurar esses herdeiros. Aliás, no inventário, a Caixa entra como interessado. No inventário. Obrigado. A personalidade da pessoa jurídica, acho que a gente já falou sobre isso. Como a gente está falando de personalidade da pessoa física. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres da ordem civil. Quando fala toda pessoa, está falando da pessoa natural só? Não, toda pessoa. Inclusive, a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres da ordem civil. Aliás, pelas teorias que a gente viu na aula passada, né, as afirmativistas, a pessoa jurídica ela existe no Brasil exatamente porque ela pode ser responsabilizada, por exemplo. Né? Porque a pessoa jurídica existe não como uma ficção, mas como uma pessoa que tem personalidade, que tem direitos, que pode assumir direito a obrigações. Aí o artigo 52 vai dizer, aplica essas pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Aí eu vou perguntar na prova para vocês. Me dê um exemplo de aplicação de direito da personalidade para a pessoa jurídica. Ninguém precisa responder? Zé, Não respondeu? repete. Refaz a pergunta. Repete. Repete a pergunta. Só pergunta. Direito de imagem. É isso! Tá em casa. Só tem mais tem os direitos. Não tem outro direito, não. Privacidade não, privacidade não. A honra. Que o senhor falou do drone, que estava A honra. passando na frente da Não, casa. vai inserir dentro de imagem. Quando faz direito à privacidade, muita coisa vai inserir ali. Eu só tenho que pensar a liberdade de existência da pessoa jurídica, liberdade econômica, né, que é definida no Brasil. É um direito da Liberdade de personalidade. expressão também? Tá? Se encaixa direito. A Liberdade de pessoa expressão. jurídica não se pronuncia, né, por ela mesma, né? Só com seus representantes. Mas enfim, se eu pensar aqui um pouco, para mim o representante ele fala que a pessoa jurídica pode gerar um dano e eu responsabilizar a pessoa jurídica, mas não é a proteção do direito dela. Dano moral. Dano moral, enfim, então, cabe dano moral porque alguém atingiu a imagem da pessoa. E quer o direito de personalidade principal da pessoa jurídica. Aquele caso lá de a pessoa fala que encontrou um rato dentro da Coca-Cola. Sim. Então, pois é, então, aquilo lá você. Assim, é o direito de imagem. Né? Cai numa imagem? A liberdade econômica da pessoa jurídica, né? Enfim. Tem que procurar, porque a gente deixa atrás o direito de personalidade da pessoa jurídica. Eu colocaria o direito de imagem. É o mais comum. Todo mundo vai colar.
A capacidade também já mencionou sobre isso, né? A pessoa jurídica tem capacidade, mas ela precisa ser representada, porque ela não tem. Só quando criaram o IA, ó, olha só a primeira brincadeira. Uma IA, o prédio é uma IA. E ela tem capacidade de se auto-representar. Já pensou? Skynet. Olha que ativo bom que é dado. Essa já é Skynet já. Olha que ativo bom que é dado, acabei de pensar. Tem aquele filme Eu, Robô, Eu, Robô, do Márcio. E aí o prédio ele pensava. O prédio tinha uma IA, né? E ele pensava. Então, nesse caso, lá no futuro, essa pessoa jurídica vai ter capacidade. Nós tivemos agora um caso. 2001, Odisseia no Espaço. A nave Eu nunca consegui ver esse filme. é o HAL. HAL era uma Sabe o que é HAL, né? IBM. Mas eu nunca consegui ver esse filme. Eu já vi, mas não entendo nada. É louco, é louco. É muito louco. É igual aquele filme Árvore da Vida, Esse eu nunca vi. com o Brad Pitt. Não, 4 horas de filme. Tá doido. Deu cavalo 4 horas de filme. 3 horas e 55 de coisa sem sentido. Tá? Tem- É um negócio assim. Tem que assistir usando um canabidiol. Talvez. Aí faz sentido. Você entende? Pegue para conversar. Você não vai ser 10 minutos. Não dá nem para dizer que é filme. Vamos intervalo, acabou de volta. Oi. Ó, as provas estão lá para a filha da André. Beleza. Aqui, pessoal, eu vou te mostrar meus dotes de desenho para vocês. Nós vamos falar de responsabilidade da pessoa jurídica. E aí, nós temos o artigo 43 do Código Civil, mas é o seguinte, ele vai meio que replicar aquilo que já está na Constituição Federal. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte desse público ou não. Eu vou ter que explicar uma coisa para vocês, e eu gosto de fazer isso de forma visual. Isso. Eu já falei para vocês que eu tenho uma qualidade que é ser um excelente desenhista, certo? Eu só não fui para essa área porque eu fui com pena do pessoal, né? Cássio, Rembrandt, Monet, quem são esses perto dos meus dotes, certo? Então, imagina a seguinte situação. Olha a situação, hein? Olha o desenho. Olha o desenho, olha o desenho. Hein? Isso, já errei aqui, ó, na proporção aqui. É um carro? Hein? Ó quem está dentro do carro, ó quem está dentro do carro. Ó. Ah, eu sei que você não sabe que é um carro ainda. Olha aqui, agora. Ó, o ventinho atrás do carro. Hein? Ah? E quem está ali dentro? Sou eu. Agora, cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Ó, o que tem aqui? Uma árvore. Uma árvore. E olha o que apareceu na frente do carro, hein? Dinossauro. Nossa, o cavalo! Que essa pessoa entende de arte. A pessoa que falou do cavalo, ela entende de arte. Isso é um cavalo óbvio. Ah, eu descobri porque vocês não sabem que é um cavalo. Faltou a crina. Aqui a crina do cavalo. Agora sim. Agora é um cavalo. Enfim. Cavalo aí. Ali, ó. 1, 2, 3, 4. Rapaz, eu não quero nem Não, isso aqui perguntar. é perspectiva. É a perspectiva que você está vendo.
Né? É um debate. Eu não gosto de explicar para pessoas que não têm os dogmas. Melhor não explicar. Desculpa por você não ter capacidade de entender o meu dogma. Eu desenho muito. Está ali o cavalo. Certo? Está ali o cavalo. O que acontece? Eu venho pela pista, me deparo com o cavalo, bato o carro. Certo? E aí eu vou para o hospital, tem danos materiais, danos estéticos, danos morais, enfim, vou cobrar. De Do quem? cavalo? Não. Eu vou descobrir quem é o dono do cavalo. E aí eu descubro quem é o dono do cavalo e eu vou montar uma ação contra o dono do cavalo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fato. Qual é o fato? Acidente. Eu vou pegar o boletim de acidente de trânsito e provar que eu estava na rodovia quando me deparei com o cavalo para desviar, eu bati numa árvore. Esse é um fato. Eu tenho que provar esse fato. Eu provo isso no boletim de acidente de trânsito. Eu tenho que provar o dano. Eu também, no boletim de acidente de trânsito, eu tenho os danos no veículo e os danos na minha pessoa, lá no hospital. Né? Eu tenho os danos. Agora, vamos supor que meu carro tem um dano aqui atrás. Já tinha antes. Eu vou poder cobrar esse dano aqui do dono do cavalo? Não. Porque eu tenho que provar o nexo de causalidade entre o fato e os danos causados. Tudo bem? Sim. Eu tenho que provar um nexo de causalidade, uma ligação do fato com os danos causados. Está pronta a minha ação? Não, eu tenho que provar mais uma coisa. Eu tenho que provar dolo ou culpa do dono do cavalo. Eu tenho que provar que ele jogou o cavalo em cima porque quis, ou dolo eventual. Ou dolo eventual. Ele viu o cavalo lá em cima lá. Foda-se, estou nem aí. É um dolo eventual. Né? Foda-se. Ou eu provo culpa. Não, mas o cavalo estava amarrado. Aí eu vou lá, olha, é um barbante. Amarrou o cavalo com barbante. Ele foi negligente. Ele foi imprudente. Provei a culpa. O nome disso aqui é responsabilidade civil subjetiva. Responsabilidade civil subjetiva. Eu tenho que provar dolo ou culpa. Tudo bem? Beleza. Agora, imagine a mesma situação. Ó, apaguei o cavalo. Eu tirei. Nunca mais vocês vão ver esse cavalo no corpo. Que é o único. Não consegue fazer igual? Tudo bem, tem pessoas que não entendem piada. Faz. Igual o Japão. Japão. É. O que acontece? Agora eu tenho um buraco aqui na BR. Eu tenho um buraco na BR. Responsabilidade civil subjetiva. Eu tenho um buraco na BR. E eu bato o carro no buraco, me descontrolo e bato na árvore. A quem compete cuidar das rodovias? Não são pedagiadas. DR. DR, se for estadual, mas no caso da BR, DENIT. DENIT. O DENIT. O DENIT tem personalidade jurídica? Não. O DENIT faz parte da jurisdição direta. Eu vou entrar com uma ação contra a União. Bem? Vou entrar com uma ação contra a União. Eu vou ter que provar o fato. Vou ter que provar o dano. Mas agora, não interessa se a União tem culpa ou se é dolo. Eu só preciso provar o fato, o dano e o nexo de causalidade. Certo? A isso aqui eu chamo de responsabilidade civil objetiva. Eu tiro a subjetividade, que é o dolo ou a culpa. E a pessoa de direito público, ela vai responder sempre, né? Ou a pessoa de direito privado presta serviço público, né?
vai responder sempre de forma objetiva. Tudo bem? Peraí. A responsabilidade civil objetiva sempre vai recair sobre a personalidade jurídica pública. Se eu tenho uma ação contra um ente público de danos morais, né, uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado presta serviço público, nessa ação eu tenho que provar fato, dano e o nexo de causalidade. Eu não preciso provar culpa ou dolo. Porque tem o risco administrativo, o risco da atuação administrativa. Por exemplo, uma vez estava lá em Lagoa Vermelha, no posto da Polícia Rodoviária Federal, na Lagoa Vermelha, e aconteceu uma situação, nós saímos em acompanhamento tático. Isso não faz perseguição, é acompanhamento tático. Saímos em acompanhamento tático de um indivíduo que estava dirigindo o carro. E aí, dentro da cidade, nós atrás, com o filho, a gente correndo atrás dele, sendo ligado, aquela coisa, aquela emoção, né? Dele coçando para dar tiro. E aí ele entrou e bateu nos carros na cidade. Aí nós prendemos ele para mandar de prisão aberta. Beleza. Quem paga os carros dos particulares que foram batidos? Os polícia. Eles vão cobrar. Vamos chegar lá. Eles vão cobrar do bandido que estava correndo? Não, não vai receber. Cobrar não vai receber. Agora, havia uma ação do Estado? Havia. Estava em acompanhamento tático atrás do indivíduo. Certo? Então, o advogado vai entrar contra cada PGF da União. Contra a União. Vai provar o fato, olha, os policiais estavam em acompanhamento tático. O cara que estava sendo perseguido bateu no dano, gerou um dano, bateu os carros, gerou um dano, e é o nexo que é o da entre a perseguição e o dano causado. Ele só bateu porque estava sendo perseguido. Oi? Ele só bateu porque Exato. estava sendo Exato. perseguido. Esse é o Então, nexo. Exato. Agora, é claro que a teoria do risco administrativo ela tem exceções. Né? Por exemplo, lembram, antes do 8 de janeiro, em dezembro, teve uma situação as pessoas que invadiram ali Polícia Federal. a região ali da Polícia Federal e começaram a atirar fogo em carros. Né? Carros ali. Né? Carros de vandalismo. O Estado deveria prestar segurança. Vai responder? Não. Ali é um ato de tumulto. Né? Isso é uma das situações que eu tiro isso da Ministério Público. Outra situação é culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Esse ato aí, se for um tumulto, turba, tira Vira o risco administrativo. Se for uma questão de tumulto, a administração não vai ser responsabilizada. É algo generalizado. Mas porque não é a segurança? Para evitar esse tumulto, ela não tinha... Não, caso grandes tumultos, não há como responsabilizar. Isso é teoria. Na pergunta se eu concordo ou discordo. Mas é fato. Ele vai perguntar. Não, mas é assim, eu quero saber... Eu concordo. Não, mas eu quero saber se tem mesmo assim um aparato legal que tem, né? São situações de exceção à responsabilidade civil objetiva. Eu não preciso provar dolo ou culpa, mas a União ela pode, por exemplo, falar caiu um meteoro à noite ali. Isso tira a responsabilidade civil objetiva. Né? Mas ela tem que provar que caiu um meteoro ali. Tem que provar, né? Agora, se for o caso, ela que descuidou, aí não tem o que fazer. Tem um buraco lá e não foi lá, não foi tapado. Né? Beleza. Aí os policiais. Vai ter uma ação de regresso contra os policiais. Mas para eu ter a ação de regresso, a administração vai ter que provar aí sim. O que é isso? Está escrito no meio? Vai ter que provar algum ato ilícito, responsabilidade civil subjetiva. Tá. Quando a União for com uma ação de regresso contra os policiais, vai ter que provar dolo, ou pelo menos culpa, algum ato ilícito desses policiais para ter ação de regresso. Nesse caso, não tem, a gente está fazendo o nosso trabalho, certo? Mas, por exemplo,
para um policial, para um caminhão à noite. Aí ele chega lá, do cidadão, e fala, você está com o farol queimado, lá atrás. Está com a luz de ré queimado. Não estou. Então, liga aí. Aí, quando bota na ré, vai lá atrás, bota queimada. Aí está acesa, está queimada. Aí o pessoal coloca queimada. Aí não, seu guarda, tá direito aí. Eu estou falando que está queimada. Para defender, o policial vai lá e quebra a lâmpada. Tá? Vai lá e quebra a lâmpada. Ah, isso não acontece não, professor. Que é isso? Vai lá e quebra a lâmpada. Teve uma vez, não foi situação. Eu parei no caminhão e eu tinha um estoque, né, específico. Eu adorava fiscalizar placa. Meu lado, e tal, você vê. Aí, e você pegava muito lado rompido, né? E aí eu peguei um que estava todo emboladinho assim, né? Aí antes de mexer, eu chamei o cara. Tava arremessado, sabe? Aí eu chamei o caminhoneiro, brother. Seu lacre tá rompido. Ele falou, não tá. Tá, ó, tá aí, tá arrebentado. Aí ele falou, não tá. Aí eu só puxei. Só tocou. Aí, porque tá todo arrebentado. Aí foi você que... Eu falei, quê? Aí ele falou, foi você que quebrou agora. Foi. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai sustentar isso, nós vamos para a delegacia. Né? Nós vamos para a delegacia e vai resolver lá. Você está me acusando de causar um dano. Tá? Mas óbvio que não fiz, eu sabia que tinha melhorado. É porque o policial como é que é? Vai lá e rouba lá. Quando ele se vai de fato, nós queríamos um chiclete, cara, uma coisa de chiclete. Todo mais nojento. Gambiar. Mas, cara, o policial vai lá e rouba lá. Esse rapaz ele quer segurar o caminhão, é um desafeto dele. Ele rompe lá. Aí o cidadão vai entrar contra a União para cobrar danos morais, vai cobrar multa, enfim, passou ali uma situação. E a União vai entrar com uma ação. Aí o policial, como tem uma atividade ilícita, a União vai cobrar esse policial, que tem o dolo, que tem a situação ilícita. Bem? Beleza. Já vai se passando no jogo bem, não. Tá quanto? A pessoa ainda. Isso. Respeita a história. Beleza. Então, esse artigo aqui. Isso. Vai dar certo, pessoal. Calma, vai dar certo. Tá esquentando, né? Vai dar certo. Assim. Não era para assim. É na outra tela. Você tá na tela do apresentador. Esse é o site. Windows P de novo. Obrigado. Encerra aí. Ó. Aí. Então, esse artigo vai ser exatamente isso que eu demonstrei para vocês visualmente. O meu cavalo maravilhoso. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros. Ressalvado direito regressivo, controlador de danos, se houver, por parte deles, com condolo. Certo? Então, eu posso cobrar dos policiais, mas aí eu vou ter que provar com condolo. Quem está cobrando da administração não precisa provar com condolo. Tudo bem? O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição vai falar o seguinte:
As pessoas jurídicas de direito público que agem de direito privado, prestadores de serviço público, e aí, o Ítalo veio me corrigir e ele está coberto de razão. As estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Né? Direito privado. Eu até tinha esquecido desse artigo da Constituição, que é exatamente isso. Ó. As pessoas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, os Correios, são prestadores de serviço público. Certo? São prestadores de serviço público. Então, ó, as pessoas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos do valor. Beleza. Mas aqui tem um detalhe, que é pegadinha de prova de concurso. Porque, como o Ítalo tinha levantado, nós temos dois tipos de estatais. As que prestam serviço público e as exploradoras de atividade econômica. E aí não fala dos exploradores de atividade econômica. Qual é o pé? Qual é o pé? Olha só. Eu vou lá nos Correios. O Correio é uma estatal prestadora de serviço público. Aí eu estou lá no Correio, está molhado o chão, não tem nenhum aviso, eu caio e me machuco. Eu vou entrar com uma ação contra os Correios? Óbvio. Fiz direito para isso. Tá? Vou entrar com uma ação contra os Correios? Vou. Tá? Vou. Eu provo o fato, o chão estava molhado, provo o dano, me quebrei todo, né? Esse corpinho que Deus me deu, mas não cair então, Vai quebrar o tudo correio. bem, se cair de frente não tem problema, porque a macia, Airbag. né? Enfim. Mas caio, me quebro, e vou lá e cobro dos Correios. Eu preciso provar culpa ou dolo? Ah, não, a água estava surgindo do nada. Não, não interessa. Não tem culpa ou dolo, não preciso provar. Ok. Ok. Responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque o Correio é uma pessoa jurídica de direito privado, prestador de serviço público. Agora, olha a maldade, então. Olha a maldade. A mesma situação, mas no Banco do Brasil. A mesma situação. Mas agora eu estou no Banco do Brasil. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado, mas não é prestadora de serviço público, é exploradora de atividade econômica. E não está ali. Então, está molhado o chão do Banco do Brasil. Está molhado o chão do Banco do Brasil. E eu vou lá e caio. Escorrego e caio. É responsabilidade civil objetiva? Porque não é. Não. Não é responsabilidade civil objetiva pelo artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. Por aqui não é. Mas é responsabilidade civil objetiva por conta da relação de consumo, do CDC. Toda relação de consumo é responsabilidade civil objetiva. Certo? Por ser uma relação de consumo, já que eu sou Correntista. eu sou Cliente. usuário do banco, né? Correntista. Nesse caso, é responsabilidade civil objetiva. Agora, eu sou funcionário do Banco do Brasil. Eu escorrego, caio. Acidente de trabalho. Aí não é para nem o civil vai entrar lá no direito de trabalho. Beleza? Trabalho, né? É uma coisa, cara. Não? Se você me perguntar um exemplo de ação de regresso, eu não sei nenhum. Geralmente tem um chamamento aqui, enfim. Mas você não.
Pois é, pois é. Às vezes, mas mesmo o médico, quando é no hospital público, a vítima vai contra o hospital, não vai contra o médico. Né? Mas no hospital privado, né? Eu não estou contra o médico. Sou advogado, eu estou contra o hospital, não sei. Tem mais bala na agulha, né? Mas é muito complicado você provar um erro médico. Então, o médico não tem responsabilidade. Não é obrigado, não, é fácil. Deixa eu corrigir minha fala. Já foi muito complicado provar erro médico. Hoje, por questões graves, né, tem sido cada vez mais. A justiça tem muito mais no sentido de reconhecer o erro médico. Né? É a regressão ali. Mas no criminal, né? No criminal. No criminal é mais complicado mesmo. Mas teve um caso, eu lembrei do nada. Teve um caso no Espírito Santo, que achou que eu limpo. Os caras eram para amputar uma perna, amputava a outra. Puta merda. A perna contrária. Espírito Santo? Isso aí é outro passo. Mulher que vai tirar o útero, não sei o nome do segmento, vai tirar o útero, aí vai e tira o baço, tira um fígado, sei lá. Sei, como é que é o nome? Não, se eu tô falando isso, tráfico de órgãos. Não é errado, não. Cada vez mais com em faculdades transformando médicos que têm. Mas de fato, na situação de regra, as coisas no criminal é mais complicado, né? É o empregador. Os fatos, seria pesquisar. O chefe? Acho que é o. Ah, sim. No caso do Como eu tinha falado para vocês, né? Essa responsabilidade civil objetiva do Estado, ela vai na teoria política, né? A atividade do Estado, ela já gera risco por si só, né? A atividade estatal, ela já gera risco por si só. Né? Por exemplo, a atividade policial é uma atividade de risco, né? Para o cidadão. O policial, por mais bem treinado que seja, né? Ele não é super-herói, não está pronto para todo tipo de situação. Ele talvez nem seja um dia para uma situação específica que aconteça. Pode contar, né? Eu contei para vocês do tiro que eu dei no posto de gasolina. Não, só foi pesado. O que acontece? A gente estava lá no. Era uma região de serra lá em Santa Catarina. Região de serra, já faz tempo. Tem bastante tempo. Quer dizer, tem mais de 10, tem uns 15 anos. Era uma região de serra. E aí o que acontece? Tinha um Uno na frente, eu e o colega. Aí tinha um Uno na frente. E aí jogaram um papel de picolé para fora. Aí aqui, além de ser uma falta de educação terrível, né? É bom, né? Aí eu falei, vamos dar enquadrado ali só para ver. Aí o que acontece? Aí eu parei no carro e a gente, quando está em atividade policial, você começa a prestar atenção quase que automático em algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu prestei atenção foi a placa. A placa me chamou a atenção porque era de Aracruz, que é um município do Espírito Santo, que o cara estava na Serra de Santa Catarina. Passei pelo carro, você vai olhando aí tinha um casal atrás com recém-nascido e tinha 2 pessoas na frente. 2 homens. E aí eu peguei o documento do carro, documento de Curitiba. Parei o carro porque era papel jogado para fora. Aí lá em cima do morro não pega celular, não pegava rádio. Aí eu falei, pronto, agora nós vamos ter que rebocar o carro com recém-nascido, com tudo aqui. Aí o que nós fizemos? Descemos para o posto de... porque agora eu tinha que averiguar. O carro com placa de Aracruz, documentos de Curitiba. Enfim, vamos descer até o posto de gasolina, que vai pegar o rádio da polícia. Aí descemos, né? Aí os guardas, né? O calor da porra. Aí liga dentro da viatura, ar-condicionado, né? Vamos ficar aqui dentro da viatura para consultar aqui, pegamos os documentos. E os caras pararam atrás. Né? Se eu tivesse que morrer, eu digo. Então os caras pararam atrás.
Aí chegou a moça com o bebê recém-nascido, embrulhado, me chamou a atenção. Né? Mas não tinha nenhuma situação, não tinha nada ainda que mudasse a maneira da gente agir. A moça, a criança enrolada no cobertor, perguntou se podia ir lá no posto para trocar o neném. Não tem nenhuma situação, pode ir, né? Beleza. Não era Aí voltou ela e o neném, voltaram. pacote. E aí o que acontece? E aí, o pessoal hoje deve ser bem diferente. Mas naquela época, o pessoal achava que a polícia era CSI. Né? Consulta rápida. O pessoal, para fazer uma consulta era meia hora, né? Esperando, sistema lento, internet. Eu peguei a época que no posto não tinha internet. Né? Aí tinha que consultar, não sei o quê. E nós era esperando. Aí vem um cara de dentro do posto. O cara sai lá de dentro do posto, bate no vidro. Ela ainda me manivela. Eu bravo, né? Tava fresquinho ali dentro. Né? Aí eu bravo, abri o vidro. O cara perguntou, é isso aqui que vocês estão procurando? E abriu uma sacola. Eu olhei para dentro. 2 tabletes de cocaína. Era um neném. Aí, cara, mas assim, eu juro pelos meus 3 minutos. Foi muito rápido, mas eu consigo hoje lembrar de tudo que eu pensei. Tudo que aconteceu. Eu olhei pro espelho, já vi o cara correndo. Aí, óbvio que eu não tinha esse corpinho belo que eu tenho hoje. Né? Eu desci da viatura e fui atrás. E eu vi o cara correndo, e aí meu outro colega enquadrou os outros 2, ficaram. E a mulher, o neném, ficou lá. Eu vi o cara correndo e tinha um parque com crianças lá no posto. E eu juro, eu pensei muito rápido. Falei assim, se eu der um tiro pro alto, se eu der um tiro para frente, o cara está de costas, está desarmado, ainda tem as crianças lá. Mas para mim, já havia uma situação de risco. Se eu der um tiro pro alto, e eu mandando gritando, o cara parar, o cara não parou. Se eu der um tiro pro alto, eu não sei onde esse projeto vai voltar. Essa técnica. Nem deve fazer o que eu fiz. Não deve eu vou dar um tiro pro chão. Não. O máximo que vai acontecer é isso aqui, bater no chão e voltar. Eu juro que eu pensei isso. Eu juro pra você. Eu pensei isso. Aí eu, dei um tiro no chão. Nisso que eu dei um tiro no chão, o cara se jogou. Aí nisso que ele se jogou, aquela... Não tinha acontecido aquela situação com o Floyd lá, morreu lá. Sim. Mas aquilo ali, pessoal, as polícias do mundo inteiro falam. Qual foi o erro? Foi manter. Porque para o cara parar de se mexer, você tem que causar dor nele. Você causa dor botando um joelho em cima do pescoço para ele soltar as mãos e você conseguir algemar. Ele caiu, em cima do pescoço dele. Né? E aí eu estou algemando e começou a juntar um monte de gente em volta. Né? Um monte de gente. E a mulher, aí você imagina assim, eu com o cara no chão, tinha acabado de dar um tiro, eu com o joelho em cima do pescoço do cara, pegando as mãos dele, não, era com carinho, óbvio, né? Para poder amarrar, para poder algemar. E uma mulher com recém-nascido gritando, meu marido, meu marido. Ela estava dentro da criança. Dentro dessa cocaína na terra. Eles botaram o dedo junto do cobertor, aí jogaram lá, um cara viu do poço, o cara lá de dentro viu, e aí pegou a sacola. Sim, ela foi dispensar droga. Foi dispensar droga. Aí o que acontece? O pessoal veio para me lixar, pessoal, veio para me bater. Meu colega, também era maluco, pegou a viatura e me meteu no meio da multidão, puxou a arma longa que estava na viatura, começou a passar. Aí esse cara que trouxe a gente ia ser lixado. Quer dizer, será tiro, ser lixado. Mas esse cara do posto que trouxe a droga, a droga falou, é bandido, é bandido. Eles estavam com droga, começou a gritar, começou a desfazer. Mas, enfim, olha a situação de risco. Ele está preso, bateu um monte de gente no posto, explodiu um posto. Né? Mas esse o risco administrativo. Né? A ação policial, e assim, pessoal, para entender o trabalho policial, só sendo policial. Porque é coisa do capeta. É coisa do capeta. Você liga... Não, tem que falar mais. Ligam para você, a PM liga para você e diz o seguinte, vai passar um carro prata, filmado, tem 4 bandidos dentro,
acabaram de assaltar aqui um comércio. Você bate o telefone, isso acontece direto. Bate o telefone e passa a desgrama do carro. Mas já passou. Está passando, aí você entra na viatura, vai atrás, blá, blá, blá. Aí a abordagem, numa situação dessa, não é a abordagem tranquila. É a abordagem padrão alto, né? Porque tem um risco ali. E quanto mais alta a abordagem, menor o risco de ter uma troca de tiro. Enfim. E aí isso aconteceu comigo, esse caso. Paramos lá no Prisma, prata, aí saem os dois policiais, arma espetada, mão na cabeça, sai do carro, enfim. Aí sai dois idosos dentro do carro. Puta que... Aí eu falo, não é o pessoal. Aí você fica com medo do colete, dentro do frouxo, né? Aí você fica com medo. Aí você grita, não é. E aí você vai olhar lá dentro, tem duas crianças chorando, desesperadas, com os avós dela estão sendo abordadas daquele jeito pela polícia. Né? Olha o tamanho disso. Só que eu tinha uma maneira de agir. Né? Então, por exemplo, nesse caso específico, eu fui lá e expliquei, eu acho que a gente aqui dentro da legalidade, bom, porque tinha a situação. Mesma característica. Agora também é um dever nosso explicar a situação do cidadão. Por que foi abordado daquela forma? Né? Explicou, coisa e tal. Perguntei se eu podia ir falar com as crianças, para tentar minimizar qualquer tipo de trauma, trazer as crianças pela viatura, pensar, enfim. Mas faz parte disso tudo, da atividade policial, principalmente, essa coisa do risco administrativo. A gente está com lei. A administração está sujeita a situações. Às vezes, quando a gente vê situações de carro que foi metralhado pela polícia, coisa e tal, eu sempre lembro das minhas situações. Né? Eu sempre lembro. Desculpa, não vulnerabilidade. Não vulnerabilidade. Nossa, mas gente grossa, tem toda a questão. Mas também a sua cara de bandido. Também. Eu também, quando eu morava no Morro, eu morava no Morro, mas vamos voltar para... Ô, professor. Esse é o risco administrativo. Para a responsabilidade civil objetiva do Estado, o ato deve ser causado por agente público, lícita ou ilicitamente. Percebam, eu dei dois exemplos para vocês. Um exemplo lícito, uma perseguição que gera um dano, mas os policiais estão dentro do dever deles. E o outro exemplo ilícito, o policial vai lá e quebra, propositadamente, ou rompe um ato de forma proposital, querendo sei lá o quê. Mas aí é ilícito. Mas nos dois casos, é responsabilidade civil objetiva. Um vai ter ação de regresso, o outro não. Então, tem que estar em hora de trabalho. Para ser uma ação de Estado, tem que estar em hora de trabalho. Mesmo que ela não seja de Estado. Mesmo que ela não seja de Estado, para estar cautelada. É necessário provar apenas dano e nexo de causalidade entre o ato do que já falou. Não é necessário provar dano público. Mas o procedimento é dar tiro pro alto, viu? Não é para baixo, não. Como é que é? O procedimento correto é tiro pro alto. Você tirar, onde você tem que atirar. Naquele caso, eu não tinha muito o que fazer. Agora existe a PES. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma estação de polícia, assim, aí o cara na câmara, né? Nunca vivi uma situação dessa. Aí, uma situação policial atirou no peito e na cabeça do cara, porque é um tiro policial. Quando você tira a arma, é 2 tiros no peito e na cabeça. É para matar mesmo. Então. Quando você tira a arma, é para matar. Não é pra... Aí o cara, não, por que não atirou na perna? Pô, você só enrola muito, mano. Acerta na mão. O cara tá, acerta a mão, não precisa matar ele. Não existe. Primeiro Primeiro você tem a femoral ali. O risco de morrer da perna é maior do que em outro lugar. Assim, se você puxou a arma, tem que atirar. O cara tá armado, tem alguém em risco de vida. Você não vai atirar. Pelo menos no treinamento. É para atirar, Você tem É só a alça mesmo. Na Umbrella. Uso progressivo da força. O último, a última frase é a força letal. E a força letal é só cortado. Atira rápido. E a situação é assim também, né? Felipe? Professor, só levar eles. Eu não vou botar na cabeça. Eu Professor, que ter mais tempo. só mostrar o stand de tiro. Como é que é a Umbrella? Não tem. Essa coisa aí, aí o pessoal fica com você levar na cabeça e vê muita coisa de Hollywood e acha que é assim. Não é.
acertar um alvo não é fácil, né? Mas um alvo se mover. Tem uma mão. Beleza, vamos em frente. Já falamos isso aqui. Tem que ser na cara para estragar o enterro. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Beleza. Vamos falar de um assunto mais suave. Se quiser político, tá bom. Desconsideração da personalidade jurídica. Esse assunto é gostoso. É um assunto maravilhoso. E do que ele trata? Olha só a situação. Eu acho que eu não falei disso para você, agora eu vou repetir. Eu tenho uma empresa, hoje faz um ano, daquela enchente lá em Porto Alegre. Certo? Faz um ano da enchente em Porto Alegre. E eu tenho uma empresa lá em Porto Alegre. Estou dizendo, lá atrás eu tive uma empresa lá. Suposição, obviamente. Eu tive uma empresa em Porto Alegre. E aí o que acontece? O mercado estava indo bem, estava prosperando, coisa e tal. Era uma empresa, sei lá, de roupa. E aí eu vendo roupa, comecei a comprar um monte de roupa, peguei financiamento e coisa e tal. Tem um monte de credores, estou devendo um monte de gente, mas dentro do que é previsto, certo? E aí vem a enchente. E acaba com a minha loja. Acaba com a minha loja. É claro que tem outras situações aí, mas vamos tornar mais simples. Vem uma... Não vou esquecer isso. Vai dar outros problemas. Vou pegar uma outra situação. Eu tenho um restaurante. Grande. Bastante movimentado. E aí, tem uma situação de pandemia e não tem mais pessoas no restaurante. E eu não consigo pagar minhas dívidas. Certo? Só que eu conquistei minhas coisas com a empresa, mas recebendo. A pessoa jurídica, lembra que eu falei para vocês que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa de sócios? Então, eu, pegando lá meus ganhos, né, da empresa, mensalmente, pegando os lucros do ano, consegui comprar uma casa, consegui comprar um carro, enfim. Só que a empresa quebrou. Não por culpa minha, por motivos N. Né? Tem na pandemia, por exemplo. E aí tem os credores. Eles vão pegar o que tem na empresa. A empresa tem carros no nome dela, a empresa tem equipamentos, enfim. A empresa tem conta no banco. E aí os credores conseguem pegar o que eles alcançam, mas não dá para pagar tudo. A questão é, eu posso subir nos meus bens do Rodrigo e pegar... Não, beleza, a empresa quebrou, ela não tem bens, mas... E aí eu vou, então, pegar os bens do sócio. Isso é despersonalização da pessoa, desconsideração, perdão, da personalidade jurídica. Certo? Isso é desconsideração. Eu deixo de ir nos bens da empresa, despersonalizo, para ir nos bens dos sócios. Nesse caso que eu dei o exemplo, é justo? Não, eu não tenho. Não é justo. Então, a ideia, nós vamos ter várias exceções, é que os meus bens não se confundem com os bens da empresa. E não podem ser atacados por dívidas da empresa. Por isso eu criei a empresa. Para separar, proteger meu patrimônio e separar da empresa. Está na moda agora essa coisa do holding familiar. Para fazer blindagem patrimonial. Aí é outra coisa. Mas, no caso de uma empresa, a dívida da empresa não é minha. Né? A dívida da empresa não é minha. Eu sou sócio, não é minha. Beleza. Agora, é uma situação. Eu tenho uma empresa de imóveis. Não. Esse buffet de feito tem, não tem? Aí eu tenho empresa e venho aqui na sala de aula falar para vocês, vocês vão se formar, vamos juntar grana, vamos fazer formatura, fazer buffet, uma festa bonita, né? Vamos fazer champanhe, estourar champanhe, vamos contratar show do Gustavo Lima, vamos fazer uma timbalada, né? Depois, olha, a coisa festa, hein? Gustavo Lima, timbalada, igual do Japão, para tocar no final um rap, tá todo mundo lá. Aí já falou,
Ah, não, senhor. Eu botei pra ele, botei os rap do Japão no meu carro. Aí o que acontece? Eu prometo pro mundo, quando vocês vão, porra, você vai ser massa, né? Pô, vai ser lá no sul, vai fazer um passeio de jet ski à noite, né? Vai pegar jacaré de madrugada, porra, só doideira. E aí eu junto dinheiro, vou pegando várias turmas, chega no dia da formatura, vocês vão lá, só os grilos. Cri, cri, cri. Nada. Subi o dinheiro. Né? Aí vamos aí todo mundo entra na justiça. Vai achar alguma coisa? Não. Não acha nada. Acabou os bens da empresa. Aí eu faço, aí nesse caso, é justo. Eu vou pedir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para ir nos bens do sócio. Mas vai achar alguma coisa? Não. Não vai. Esse é o problema. Oi, que bom. Fala alto, moço, não conseguiu. O Paulo não deixa o jogo. Essa é outra situação de desconsideração. Estou te filmando aí, moço. Tá gerando prova. Pois é, mas assim, se não pegar o caso concreto, pode dar muitas coisas. Mas esses dias eu vi um tempo atrás eu vi um cara, esses dias é advogado, mas eu não sei se o advogado deve fazer isso. Ensinando como você pegar pessoas de rua, né, de situação de rua, e fazer empréstimo com elas. Né? Você paga ali uns 10 pila, uns 20 pila, faz uma conta de banco digital, movimenta um pouco a conta com seus recursos, vai lá e faz o... Você pode... Eu estou ensinando. Né? Ensina, professor, ensina. Enfim, ela teve um contrato da Codevasf aí que a dona da empresa de um contrato de 30 milhões era nada com, obviamente, não, mas uma pessoa que trabalha em serviço doméstico não consegue fechar um contrato de 30 milhões com a administração pública, né? Professor, o cara é um professor e fechou um contrato de 30 milhões com a administração pública. Não existe essa possibilidade. Então, aí, se ela participa de uma fraude, né, você vem no crime de estelionato, por exemplo. Mas, assim, aí a gente vai no sim, né? A pessoa estava de boa fé. A pessoa não tinha a menor ideia. Beleza, não vai responder pelo crime. Mas dificilmente ela não responde pelo... Não, é difícil a polícia ir atrás, né? De querer investigar. Mas pegar, conseguir a prova ali. Aqui em Brasília teve o caso. Não foi? Meu caso. Qual é o meu caso? Elas têm a questão de ter a indicação de foi mesmo caso dos administradores. Faz uma coisa, gente. Operador de plano de saúde, aí todo mundo no finalzinho. A indicação fiscal, ela bem eles só Vamos lá, pessoal, vem cá. Nós temos o Código Civil, vai ter os casos, a gente não falou ainda do quando que eu tenho essa possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. E tem tanto no Código Civil quanto nas relações de consumo.
Então, segura um pouquinho que a gente vai falar sobre esses casos, né? Quando a pessoa tem culpa, aí você vai, quando ela administra mal, há a possibilidade de você ir nos bens dela. Mas a gente vai chegar lá. Então, não vai dar tempo. Mas na aula que vem a gente vai ver isso. Então, olha só. Primeira coisa, disciplina a responsabilidade do ente moral relativamente aos seus integrantes. Então, a sociedade tem existência distinta dos seus sócios. Já falei isso para vocês, estou repetindo. Os sócios não se confundem com a pessoa jurídica. Tá? Pessoa jurídica é uma pessoa, os sócios são outras pessoas. Essa é a regra. Só que isso, e é exatamente isso que o Caio está falando, acobertaram-se eles, e muito particularmente seus administradores, de todas as consequências, salvo nos casos que individualmente incorrerem em falta. E é o caso, Emílio, é o caso que você está falando. Como não vão atacar meus bens, né? Tá? Eles podem pensar assim, então eu posso fazer o que eu quiser aqui que eu estou protegido. E não é bem assim. Nós temos essa possibilidade. Pessoal, a chamada vai demorar, né? Então, assim, eu vou parar aqui, senão a gente vai entrar em alguns assuntos ali e vai cortar no meio. Né? Então, eu já dei uma explanação geral sobre desconsideração. Na aula que vem, a gente vai falar sobre os casos. Inclusive, no CDC, a má gestão, a confusão patrimonial, ela vai gerar a possibilidade de desconsiderar a personalidade do indivíduo. Oi? Trabalhista. Não sei se tem como é que essa questão funciona lá nos bens. Tem um felicidade na minha vida e o dono, eu falo que eu viajei com ele. Aí chegou um certo tempo que ele começou a vender pacote, e ele ficou e o pacote acabou. Agora tem um assunto, a gente tinha os pacotes baratos, quebrou, já se fez. Nesse caso, tem que ter desconsideração. Do CDC, não do CPT. Vamos para a chamada.